Eu sou Hilliga Schneider e líder de World Wide Wings. E aí vem o episódio 112 da minha série O Despertar da Noiva, com o tema Tentação no Deserto, Tentação em Nossas Vidas. Nos 42 acampamentos dos israelitas, depois que eles deixaram o Egito, encontramos tesouros espirituais escondidos para nós, dos quais podemos e até devemos aprender muito, não só para a nossa vida cotidiana, mas também, especialmente, para o fim dos tempos e o êxodo vindouro. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo e foi escrito como advertência para nós sobre quem o final dos tempos já chegou, 1 Coríntios 10:11. E não apenas como exemplo, mas como admoestação e instrução para nós. Porquanto, tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo proveniente das Escrituras, mantenhamos firme a nossa esperança. Romanos 15:4. Nossos pais viram milagres incríveis, mas correram na pista sem atingir a meta. Não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade, somente um recebe o grande prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, e isso para obter uma coroa que logo se desvanece. No entanto, nós nos dedicamos para ganhar uma coroa que dura eternamente. 1 Coríntios 9, 24, 25. Podemos receber um prêmio. Estamos em uma corrida, em uma batalha. Se sucumbirmos à tentação, seremos expulsos da corrida. Queremos correr para ganhar o prêmio. Nossos pais tiveram uma grande oportunidade, mas perderam e foram desclassificados. E por quê? O que podemos aprender com eles? Portanto, irmãos, não quero que ignoreis que nossos antepassados estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque tinham a sede saciada pela rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era o Messias. Entretanto, Elohim não se agradou da maioria deles, e por isso seus corpos ficaram espalhados pelo chão do deserto. Esses fatos ocorreram como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos o que é ruim, como eles fizeram. Não vos torneis idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à orgia. Não nos entreguemos à imoralidade como alguns deles assim agiram. E num só dia morreram cerca de 23.000. Não devemos pôr à prova a paciência do Messias como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas serpentes. E não vos entregueis à murmuração como alguns deles resmungaram e foram mortos pelo destruidor. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo, e foi escrito como advertência para nós sobre quem o final dos tempos já chegou. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. 1 Coríntios 10, 1, 12. Ou seja, eles foram gananciosos e sucumbiram às suas tentações. Então, qual era o problema com eles? Eles eram gananciosos pelo mal. Eles tinham um forte desejo emocional por algo mal. E eles eram idólatras. E o que isso significa especificamente? Disse que eles se sentaram para comer e beber e eram idólatras. O que isso quer dizer? A pessoa se torna idólatra, de modo geral, quando vai atrás e quer coisas que não são do Elohim vivo. Qualquer coisa que pareça trazer vida, segurança, paz, atende às necessidades, mas não vem de Elohim. Idolatria é qualquer coisa que dependa de alguém ou qualquer coisa que não seja Elohim. Vamos agora olhar especificamente para o assunto da tentação. Não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, mas Elohim é fiel e não permitirá que sejais tentados, além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que possais suportar. 1 Coríntios 10, 13. E o que é tentação? A palavra grega para tentação é peirasmos,
que, de acordo com o G3986 de Strong, significa o seguinte: uma tentação de pecar, uma tentação, seja por desejos ou por circunstâncias externas, uma tentação interna ao pecado, o estado de coisas ou uma condição espiritual pela qual somos tentados a pecar, ou a uma apostasia da fé e da santidade. Tiago diz claramente: entretanto, ninguém ao ser tentado deverá dizer: estou sendo tentado por Elohim. Ora, Elohim não pode ser tentado pelo mal, e a nenhuma pessoa tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Tiago 1, 13 e 14. Isso significa claramente que Yahvé não é tentador, mas que as tentações são uma estratégia do reino das trevas. Ou seja, através do pecado, saindo da tentação, o inimigo ganha autoridade na vida dos crentes. Em outras palavras, através do pecado, perdemos nossa autoridade à medida que o inimigo ganha poder sobre nós. De volta à passagem de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Aqui em grego, a palavra dinamai significa a palavra poder resistir. Ou seja, não podemos confiar em nosso próprio poder, mas Elohim é fiel e nos dá suprimento de seu poder dunamis, para que pelo seu poder criemos a saída da tentação. Não significa uma saída, mas a saída. E qual é a saída? A saída é ir para a cruz. A saída é correr para o Pai e esperar tudo dele. Ao lidar com a tentação, precisamos identificar o espírito por trás da tentação de qualquer tipo. E por trás de tudo isso, há sempre a idolatria aliada à mentira de que Yahvé não é fiel e não atende às nossas necessidades. E que nós mesmos temos que cuidar disso, seja comida, sexo, relacionamentos e etc. A mentira é que eu tenho que cuidar sozinho, porque Yahvé não faz isso, e eu consigo o que preciso cuidando eu mesmo, o que leva ao alívio das minhas necessidades atuais. E quando se diz que Elohim nos dá uma dinâmica sobrenatural, então temos o poder de superá-la, ou seja, como diz no versículo 14, fugir. Por isso, meus amados irmãos, fuge da idolatria. Essa é a chave de tudo, fugir da idolatria. Caso contrário, não podemos vencer a tentação. A idolatria fortalece ou aumenta a tentação. Resumindo, podemos dizer que a tentação, isto é, a sedução do pecado, pode apoderar-se de qualquer um de nós. Mas quando a tentação vem sobre nós do reino das trevas, então podemos confiar em Yahvé 100%, que através de seu poder dunamis, que é mais forte que o poder do pecado, podemos vencer. Assim, através da cruz de Yeshua, podemos criar o caminho da saída. Não uma saída, mas a saída. Então, quando você sentir, ouvir a tentação chegando, fuja para Elohim imediatamente. Agora, como funciona a tentação? Entretanto, ninguém ao ser tentado deverá dizer: estou sendo tentado por Elohim. Ora, Elohim não pode ser tentado pelo mal, e a nenhuma pessoa tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Tiago 1, 13 e 15. Mas cada um que é tentado e engodado pela sua própria cobiça. Aqui em grego, diz que quem é tentado é excelco, que significa afastar-se. A pessoa é afastada da segurança do autocontrole, isto é, arrastada para o pecado, e é atraída, basicamente como dito acima, por seu próprio desejo. A palavra grega para luxúria é epitimia, que significa desejo pelo que é proibido, por luxúria.
E você acredita que o que te atrai é bom. O inimigo colocou uma isca. A mentira ou engano está em acreditar que as necessidades de alguém não podem ser atendidas por Elohim e é preciso ajudar. Não se espera mais por Elohim, mas segue-se a isca. É importante que você lide com a mentira por trás da tentação. Caso contrário, você cairá na isca, na tentação. E uma vez que essa luxúria é concebida, ela dá a luz ao pecado. A palavra grega para receber é siulambano, que significa não apenas receber, mas também levar um prisioneiro. Assim, podemos dizer que a epitimia, o desejo, combina com a vontade, acredita-se na mentira e cede à tentação. A mentira em que se acredita é que se deve ter suas necessidades atendidas porque Elohim não as atende, e não se espera por Elohim. Um exemplo concreto do deserto. E os filhos de Israel reclamaram com Moisés e Arão: antes fôssemos mortos pela mão de Yahvé na terra do Egito, quando estávamos sentados próximos às panelas de carne e podíamos comer pão com fartura. Evidentemente nos trouxeste a este deserto para fazer toda esta multidão morrer de fome. Êxodo 16, 3. Eles fizeram com as panelas de carne no Egito. Eles estavam afastados de sua confiança em Yahvé para supri-los. A mentira por trás disso era que eles acreditavam que Yahvé os havia levado ao deserto para matá-los de fome lá. Eles acabaram na idolatria. Toda a comunidade israelita começou a murmurar contra Moisés e Arão em pleno deserto. E os filhos de Israel reclamaram com Moisés e Arão: antes fôssemos mortos pela mão de Yahvé na terra do Egito, quando estávamos sentados próximos às panelas de carne e podíamos comer pão com fartura. Evidentemente nos trouxeste a este deserto para fazer toda esta multidão morrer de fome. Êxodo 16, 2, 3. E o que podemos fazer? Devemos correr para o Pai e confessar a Ele a luxúria que excita e incita a cometer tal pecado, no qual nós não confiamos mais nele para suprir as nossas necessidades. Ele é a nossa resposta e que Ele nos mostre a mentira, nos mostre qual é o anzol que quer nos afastar dele. Quando terminei de escrever este alerta, logo depois, uma tentação veio em meu caminho. Estranho, mas é verdade. Eu estava procurando algo no canal do YouTube e descobri um seminário muito interessante onde você também poderia fazer sua inscrição. Era sobre energia e frequências. Eu sei que Yahvé nos criou para que cada célula tenha uma frequência específica e tenhamos um corpo energético. Então eu me inscrevi para este seminário e ouvi o que o seminário cobriria. Este homem é muito bem-sucedido, mas ele e os participantes tomam tudo para si próprio, afirmando que você não precisa mais de Deus. E de repente percebi que essa era a mentira por trás disso, que esse era o anzol da isca. Fiquei muito assustada e parei de seguir o canal. Achei o momento da tentação tão inacreditável porque eu estava lidando com o assunto naquele exato momento e nunca poderia imaginar que a tentação aconteceria exatamente naquele momento. Sejam todos ricamente abençoados.